amigos e amigas do canal do Passos na Fé. Olha, hoje o nosso podcast vai ser diferente um pouco, tá? Olha, eu acredito que ele vai ser até um pouco polêmico, né? As questões que a gente vai trazer podem até gerar uma polêmica aí. Pois eu e o Zé Maia, né, vamos conversar sobre notícias verdadeiras ou falsas, principalmente sobre a igreja, né, que circulam aí nas redes sociais, nas paróquias, nas comunidades e etc. É isso aí, Zé. É isso aí, vamos na luta contra as fake news. Boa noite, meu povo, boa noite a todos, Deus abençoe a cada um de vocês. Aqui estamos, né? Estamos eu, o Diácono Carlos e vocês reunidos, né? E não se preocupem, né? O objetivo nosso é sempre o mesmo, né? Queremos que vocês vivam e deem passos na fé. E para isso também a gente precisa encarar certas realidades, né? Certas questões que vão batendo na nossa porta, batendo na nossa cara aí, e a gente procura, nós não somos especialistas, né, Diácono? Não, Mas não. procuramos ajudar à medida do que nós podemos. Vamos lá. Vamos rodar a vinheta. Muito bem, como o Zé Maia disse aí, né? O objetivo nosso é fazer com que você realmente viva melhor a sua fé. Eu vou explicar aqui como que será essa conversa de hoje. Eu faço a pergunta, né, para o Zé Maia, que responde, e vice-versa. Bem simples, não é nada de complicado. Já É. digo para você, pode deixar aí o seu comentário sobre os questionamentos que surgirem neste episódio, tá bom? Vamos Pois lá? é, e não se esqueçam, né, não se esqueçam de deixar o like, né, compartilhar e se inscrever no canal se ainda não é inscrito no Opa, canal. isso Tá mesmo. bom? Vamos lá. Então vamos lá, senhor Diácono. Ô Zé Maia, sem muita enrolação, porque como a gente falou, hoje o tema são vários assuntos que a gente vai colocar aqui no decorrer do podcast. Como o Sim, Zé sim. bem lembrou, não há especialista aqui, mas pessoas também, né, querem viver melhor, né? A fé. Tem uma resposta, né? Talvez. Vamos lá. Ô Zé Maia, tudo o que lemos, assistimos ou ouvimos nas redes sociais, nos jornais, na televisão, a nível espiritual, qual que seria a melhor postura que deveríamos nós, católicos, nós, cristãos, tomar? Bem, vamos lá. Primeiro eu vou mostrar aqui uma imagem que Hum, ela é bem representativa nesse sentido, né? Quando a gente acessa o nosso computador, o nosso celular, e vem essa enxurrada de informações. É bate-papo, é notícia, é ferramenta do próprio aparelho, então vem essa enxurrada de coisas. E aí a gente vai topando, vai encostando, vai vendo as postagens, aquilo tudo nas nossas redes sociais, que é onde nos prende mais ainda, né? Mais ficamos presos nas redes sociais. Então, a cada post que nós lemos nas redes sociais, a gente é como que a nossa alma é assaltada, como uma tentação recorrente. E aí, como dizia um sábio, né, pode dizer assim, abre aspas, não se apresse em aceitar a ofensa de outra pessoa. Porque eu vejo assim, esse conselho, ele parece particularmente relevante para todos nós, para a nossa atual cultura, né, uma cultura de indignação nas redes sociais, né? E às vezes são alimentados por nossa capacidade de divulgar ofensas e até mesmo transmitir fake news, né, que é o termo que está em voga hoje, né? Porque fake news sempre existiu, só mudar de nome, que era fofoca, era mentiras, que era que a gente ouvia, o pessoal dizia na rua, nas calçadas, hoje se transportou para o mundo digital, veio fake news, né? Isso tudo bastando apenas um clique. verdade, não, Zé? E então, senhor Diabo, a dedução disso é que a cada dia nós temos a capacidade de ver e ouvir sobre dezenas de situações ofensivas
e questões que exigem de nós uma reação do tipo curti, estou triste, bravo, etc. Eu curti, eu aceitei e tal. É muito preocupante isso, né? Verdade. E há ainda a caixa de comentários vazia, né? Quando a pessoa chama para uma opinião, uma palavra sábia, uma demonstração de solidariedade, um julgamento, uma condenação, uma réplica inteligente ou com condescendência, uma palavra final triunfante acaba não aparecendo às vezes, né? Não aparece. E aí, dessa forma, né, a internet ela nos dá essa onisciência, esse poder de estar presente em muitos, quase que o próprio Deus, né? É, Não queremos ser deuses, não aqui nos comparando a deuses, mas estamos quase que disponíveis, né, nessas redes sociais. Acabamos nos ficando presos. E uma plataforma que antes estava disponível apenas para Deus, né? E a é, cada post que lemos, e aí como eu volto a dizer, né, que a nossa alma parece que era assaltada repetidamente, e aí a gente tem aquela tentação recorrente, curtir ou compartilhar. Fazendo isso, a gente acaba sendo como deuses, né? A gente acaba sendo deuses ali, né? A gente vai distinguir entre o bem e o mal. Aí eu vejo uma postagem e digo, eu vou curtir, eu vou compartilhar, e é, aí, essa mensagem merece passar à frente? Eu mesmo, muitas das vezes, quando eu vejo uma determinada mensagem, de mim não passa, eu já paro, eu já paro, né? a tentação é grande, hein? A gente tem que ter cuidado. É o que a gente pode chamar de uma sedução sutil, né? É uma sedução sutil, tanto para o ofendido quanto para os defensores do ofendido, né? Verdade. E, por exemplo, eu vou até citar aqui um caso, né? Não estava Hum, no nosso roteiro, mas vou até citar um caso. Hoje eu estava vendo um vídeo aqui, a pessoa posta vídeos da sua rotina, fala que está ganhando dinheiro com as redes sociais e tal. E aí alguém questionou, como é que você está ganhando dinheiro se a casa é velha? Aí ela ocupou o tempo, a pessoa ocupou o tempo dela em responder, fazer um vídeo respondendo essa pergunta. Poderia ela ter deixado essa pergunta para lá, nem ter dado sim. atenção, né? Mas como ela se sentiu obrigada a fazer isso, né? Ela se sentiu ofendida e achava que deveria dar resposta, porque muitas das vezes a gente evita determinadas situações simplesmente por anular, simplesmente por não dar Mas atenção. sabe, Zé, eu vejo assim também que a gente tem que estar sempre atento, né? Esse negócio de curtir, de dar like, né? Essas brigas, essas É, discórdias, né? Turbulências que aparecem, né? Chega a notícia no seu canal aí de WhatsApp, da família, dos amigos, do trabalho, da igreja até, né? E, e às vezes tem lá uma notícia que é de 5 anos, 10 anos, 20 anos atrás, né? E aquela pessoa mal intencionada, né? isso. Coloca como se fosse atual. E vem logo aquela indignação, aquela vontade da gente responder, eu vou responder, né? Eu vou pôr minha opinião, né? Eu vou incendiar o negócio, ou eu Vou vou tomar acabar. as dores. Né? Então a gente, é isso que você está dizendo, né? A gente se sente como um Deus, capaz, né, de apontar quem está certo e quem está errado, né? E Pois isso, é. isso vem, né, de vamos dizer, contra, né, aquilo que a gente tem como premissa como cristãos, né? Que a nossa missão como cristão é semear o amor, né? Não a discórdia, não a indignação, não a violência, o ódio, né? O medo, a insegurança, né? Por isso é importante a gente ser seletivo. Qual conteúdo, né, tem sido bom, né? Eu acho que é por aí também. Senão a gente acaba ficando escravo dessas coisas, é. Isso é verdade, é verdade. E aí a gente precisa ficar cada vez mais atento, né, a essas questões, aos likes, às brigas que são causadas, às discórdias, turbulências. Eu mesmo tenho um grupo de família aqui que eu já fui tirado, nem faço questão de voltar para evitar essas coisas, para evitar brigas, porque eu sei que se eu entrar lá, eu vou ter que ouvir o que eu não quero e ouvir a mensagem que eu não quero, e aí eu vou querer postar.
né? Pode acabar me indignando e me sentindo ofendido e querer ofender também. Então, Não para evitar pode. briga, e, por exemplo, grupo de WhatsApp, eu acabo nem entrando. É Então, aquilo que você falou no início aí, né? Do sábio, ele não há necessidade de você responder nada imediatamente, né? é, A gente tem que trazer sempre para dentro de nós, para nossa consciência, se possível, nós cristãos, né, rezarmos, pedirmos o discernimento do Espírito Santo. Isso é de Deus, não é? A gente vai falar daqui a pouco sobre isso também um pouquinho, né? Creio eu. e aí a gente tem que se preocupar que isso passa a ser uma escravidão, uma espécie de escravidão, né? As paixões que resultam na falta de discernimento, na incapacidade de estabelecer limites, essa é a palavra mais importante, limites, sejam eles espirituais, sejam eles emocionais nos relacionamentos. Então precisa muito lembrar dessa palavra, limite, tem que ter limites nessas horas. Limite. E aí é necessário saber se estamos assumindo uma causa justa e defendendo os fracos, ou se estamos sendo atraídos por uma indignação disfuncional e passional, né? Deixando que a paixão, né, de outra pessoa por sua percepção de ser menosprezada, insultada, marginalizada, perseguida ou atacada. Então a gente acaba usando essa paixão e tomando as dores. E aí, mesmo que tenhamos discernido, né, de forma correta, devemos decidir se a nossa resposta é sábia, se é útil ou se é necessária. Ou então fica calado que é melhor nem dar a resposta, É verdade. né? Tem hora que é melhor nem dar a resposta. E aí, esse vício de nós querermos ser praticamente como deuses, né? E aqui eu vou elencar algumas questões, né? Que a gente pode estar se perguntando, né? Aqui algumas coisas que você pode se perguntar antes de responder a ofensa de outra pessoa na rede social, né? Algumas delas podem se sobrepor, mas vamos lá. Quando você vê essas questões de ofensas, você sabe o suficiente dessas questões, né? É, Por exemplo, como você falou aqui, a pessoa pega um texto, um vídeo de 10 anos atrás, ou seja lá quanto tempo for, joga na atual situação, e aí a pessoa começa a pegar dores, sem nem procurar ter informação, então eu não sei o suficiente se realmente aquilo é verdade ou não, né? verdade. E outra questão, o que eu tenho a ganhar respondendo isso? Vai me É, ajudar? Vai me fazer crescer na fé? Vai me trazer paz? Né? E aí você também pode perguntar assim, e trazendo paz para mim, o meu irmão vai estar em paz? Né? Então, porque se você vai estar em paz, mas seu irmão não está em paz, então sua paz não existe. não adianta. Uma coisa tem que estar ligada à outra. E aí, que diferença, a próxima pergunta você deve se fazer, que diferença a minha resposta fará? Ela é necessária? Então, faz diferença eu responder aquela questão ou deixa passar? E uma outra pergunta é, isso me envolve publicamente, de forma que eu devo declarar uma posição ou opinião para o mundo ver? E aí tá, para o mundo ver, que muitas vezes as pessoas é, toma aquela situação para si e aí se torna como seu, digamos assim, seu carimbo, né? É, As pessoas vão ver você é aquilo ali, porque você pensa daquele jeito, é porque mais ou você menos assim. praticou. Eles pedem, né, de certo modo, que você se posicione, né? Qual a sua É, posição, né? passou. Quer dizer, eu estou obrigado, como você falou, a responder, né? Então, de fato, é uma pergunta que a gente deve sempre se fazer, né? Aí fica assim, Aí, mas é uma questão imperativa, eu tenho que responder, mas será? Será mesmo que teríamos que uhum. responder? Como você falou atrás, o que vai mudar, a minha opinião? Né? Se ela é para o bem, né, então aí a gente vai ter uma resposta positiva. Olha, se eu fizer uma resposta, vai ajudar. Mas se eu falar, vai jogar, mas como diz, né, no ditado popular, vou jogar mais lenha na fogueira. Aí me fez lembrar aqui, antes de a gente passar para as próximas perguntas, me fez lembrar de um fato, seu Diácono. Hum, Alguns anos atrás, acho umas 3 eleições atrás para prefeito,
o meu cunhado, ele era candidato a vereador aqui na cidadezinha vizinha, né? E eu morava lá e minha esposa. Só que aí tinha um comércio e aí a gente não queria colocar nenhum cartaz, nada de político nenhum, nem mesmo dele. E ele sabia. Sei. Assim, porque se a gente botasse, a gente sabia que fulano e ciclano não iria lá porque tem aquele adesivo, entendeu? Que é lá, ou você é de A ou você é de B. Ou você é de A ou você é de B. E aí, em determinado momento, de repente me chega esse meu cunhado, e aí, olha, fulano veio dizer para mim que você não vai votar em mim. Ou seja, uma fake news que jogaram lá para ele. Eu nunca, e olha que eu nunca vi esse fulano na minha vida, eu nunca tive contato, e foi dizer que eu e minha esposa, nós não iríamos votar nele, nem no Pois é, partido dele. Aí ele, e você acreditou nessa mentira? É justamente isso que eles querem que você querem saber. Que a gente toma uma posição a partir dessa resposta. pois é. Mas eu disse, ó, você sabe a nossa posição. Você sabe. Eu não boto os adesivos aqui justamente, nem boto de A nem de B. Então, para evitar qualquer coisa. Mas Não é. aí aconteceu isso, né? Pronto. Partindo para a próxima pergunta. O que está me obrigando a responder isso? Por que eu me sinto obrigado a expressar minha opinião, tomar a posição, como você falou, né? E aí, o que está acontecendo em minha alma nesse momento? Eu sinto paz ou alguma perturbação, né? Eu fico perturbado com essa situação, é necessário que eu vou responder. E aí o resultado, a gente tem que se perguntar, o resultado vai ser bom só para mim ou para todo mundo, né? E qual é, agora essa aqui é ideal, qual é a pior coisa que vai acontecer se eu não responder agora? Ou nunca, se eu não responder de jeito nenhum? Qual é a melhor coisa que acontecerá se eu postar essa resposta? A gente sabe, nós que já somos macaco velho, né, como diz a história, a gente quando vê certas coisas no Facebook, por exemplo, eu vou lá, vejo aquela mensagem, se eu responder, eu sei que algumas pessoas vão me identificar como de um partido, outras pessoas vão me identificar de outro partido. Ou se eu não responder, simplesmente der uma. Se eu der só uma curtida, pronto, já dá uma resposta. Ou É, simplesmente olhar, né? É terrível isso. Aí, e aí, sejamos honestos, né? Se pudermos ser honestos conosco mesmos, talvez isso nos ajude a dar um passo atrás de brincar de Deus e um passo à frente para sermos mais piedosos com nossas mídias sociais. E aí, retornando ao assunto do Facebook, como eu falei aqui, eu me lembro que aparecia às vezes a pessoa botava duas imagenzinhas coladas, né? Uma imagem de Jesus e outra imagem do diabo. Aí dizia assim: se você curtir, você é de Jesus. Se você só passar, você é do diabo. Veja, me botando contra a parede. Eu tenho que ai, ai, ai. curtir, ou seja, ele estava me obrigando a curtir porque eu não queria ser do diabo, entendeu? É umas coisas que o pessoal coloca que é uns absurdos. Então, tem que ter muito discernimento na hora de responder certas coisas. Daí, Verdade. seu Diácono, agora, por falar em fake news, em conversas, histórias aí, né? Eu ouvi falar, e o pessoal já tocou muito nesse assunto, a possibilidade da renúncia do Papa Francisco. A pessoa entender dois papas em mérito, esse fato é procedente ou não? Pois é, não sei. Então vamos. Você fez essa boa introdução aí, né, pra gente explicar até o motivo da nossa conversa hoje. Eu acho que é justamente isso. O que a gente está vendo, né, na internet, né, o que está chegando para nós de informação, né, é trazer primeiro para dentro de si. O que vai mudar a minha vida, o que vai mudar isso, aquilo. Então, isso aqui está essa enxurrada. Daí as pessoas obrigam-se a posicionar ou a favor ou contra, né, determinada Sim, situação. E essa questão aí da renúncia, né, como a gente tem um canal católico, né, canal de igreja, a gente vai falar de coisas da igreja. Né? Não estamos falando aqui de política, não. Vamos falar de coisas de igreja. Mas que claro. acaba tomando dimensões até fora da igreja. Por quê?
O Papa é o Papa da Igreja Católica, né? Ele é o que dirige a Igreja desde sempre, né? Nós católicos, alimentamos, né, essa hierarquia dentro da nossa Igreja. Então, para nós, ele é o sucessor de Pedro, né? É ele que, pela ação do Espírito Santo, pela ajuda, né, de outros irmãos de ministério, a conduzir a igreja da melhor maneira possível. E há, sim, dentro e fora do Vaticano, posições contra e a favor dele, né? Eu já até falava em outro podcast aqui que não é porque nós estamos dentro da igreja que todo mundo concorda com tudo, né? Não é por aí. A igreja também não é uma democracia onde você fala e pensa e diz o que quer também. Por quê? Porque nós temos, né, aquele famoso, os três pilares da igreja, né, que é a tradição, a escritura, né, a tradição apostólica e o magistério. Então, tudo que a igreja faz ao longo dos anos é baseado nesses pilares. Então, não é uma palavra pessoal, né? Não é algo pessoal, é algo que eu, Carlos, penso, né, como cristão. Então, eu tenho que ir na fonte. De fato, né, isso é verdade ou não? É aquilo que se falava há pouco, né? Uhum. Se eu pego uma notícia, não sei exatamente a fonte, e falo, olha, o Papa vai renunciar porque eu li lá num artigo que eu vi lá na internet, né? Ah, alguém falou lá na paróquia que o Papa vai renunciar, né? É porque tem muitos padres que não estão a favor dele, outros estão contra ele, outros acham que ele é comunista, que ele é isso, que ele é aquilo, enfim, né? E sabe o que é engraçado também? Quando a pessoa chega e diz: olha, a igreja, os padres, tudo está contra o Papa. Quando eu vi um ou dois que está com opinião contrária, eles, os padres, tudo estão contra o Papa. E agora? É, a gente não pode reduzir, né, a nossa compreensão das coisas a uma comunidade somente. A gente tem que ver a igreja como um todo. Então, nessa questão aí da renúncia do Papa, né, quando ele em viagem que ele faz, as pessoas, né, os repórteres sempre perguntam, né, para ele várias coisas. E até mesmo agora, nesse último consistório, né, surgiu esse boato aí que ele iria renunciar, né? Porque ele convocou todos os cardeais, né, do mundo todo para estar em Roma, né? E na sequência, né, nem bem terminou o consistório, ele ia fazer uma viagem a Ilha Áquila, né? Que é Uhum. aquela cidade italiana que foi destruída lá por um terremoto, né? É de 70 mil habitantes, mais ou menos. O Zé está colocando a imagem aí, né, que o Papa visitou lá, que matou mais de 300 pessoas em 2009. Né? Então o Papa teve lá dia 28 agora de agosto. Né? Então, além, ele foi lá, olha só, ele foi lá para prestar homenagem às vítimas, né, dessa catástrofe e também abrir a porta santa do perdão celestino, né? Celestino foi um papa da igreja também, né? Sim, Que sim. renunciou ao cargo, né, após só 5 meses, né, de pontificado. Isso foi em 1294, século Olha, XIII. Né? Celestino V, né, ele era um papa eremita, né, que reinou lá durante alguns meses. Exatamente, sabe, Zé, de julho a dezembro de 1294. Né? é Celestino Quinto, né? Celestino V. Ele tinha 85 anos de idade, né? Que olha, para a época, né, século XIII, era bem longevo, né? Porque, Bem velho. né, a pessoa, né, nessa época aí não costumava viver tanto, não. Tanto é que depois de menos de 20 anos ele foi canonizado, né? Esse papa era um monge beneditino e na época, né,
o objeto dele era, como a igreja estava passando também por uma grande dificuldade naquele período, né? Foi um período também que surgiu aí São Francisco de Assis, né? Sim, sim. Alguns outros santos da igreja que para tentar combater as dificuldades, né? Que havia uma grande crise ali naquele período na igreja, tá? O que acontece? As pessoas associaram uma coisa com a outra, sabe por quê? Em Sim. 2009, né, o Papa Bento XVI, hoje o Papa Emérito, né, ele foi lá também visitar. E ele fez um gesto lá que as pessoas entenderam como profético. Por quê? Ele depositou o palio, né, no santuário de Celestino V. Né, e depois, 4 anos mais tarde, né, as pessoas entenderam que este gesto tinha sido um anúncio da sua renúncia. Olha só, e de fato ele veio a renunciar. Né? Sim, Então, sim. ele foi visitar um papa que, o primeiro papa, né, que havia renunciado. Depois nenhum outro renunciou, né, ao cargo. Daí logo 4 anos depois, então, né, o B16 vai lá, deposita o palio e coisa e tal, né? Em fevereiro de 2013. 2013. O Zé não esquece a data, né, Zé? Ah, Né? foi no ano que Maria Isabel nasceu. Então, agora, a história aí do Papa Celestino não é o que a gente quer trabalhar aqui, mas é trabalhar essa notícia, né? Então o É bom Papa lembrar. teve lá. Ele foi para prestar homenagem, Papa Francisco, e abrir a porta santa, aquela porta que o Zé acabou de colocar na tela aí, né? Para inaugurar aí um período que, né? É, como diz aí, né? Um período da igreja, né? Para aquela região, para viver um pouquinho mais aí a questão aí do perdão, né, da busca Sim. interior, A sabe? abnegação, né? Abnegação, né? Lembrar que os pecados, né, eles nos afastam de Deus, né? Enfim, então tá aberta lá essa porta lá, né? E agora tem a notícia que traz assim: a ida do Papa Francisco foi um sinal de renúncia ou um apelo de uma igreja mais despojada, né? Então, tá Pois é. todo mundo esperando, né, que isso aconteça. Até porque, lembra, Zé, daquele episódio que a gente gravou sobre o consistório, né? A Sim, gente sim. falava ali, comentava que o Papa elegeu mais novos cardeais, mais 21, né, novos cardeais, aumentou o número dos cardeais votantes, né, há cardeais de todas as áreas aí, né, do nosso planeta, né? Então, o Papa Francisco tem respondido, né, até uma resposta que ele deu, né, quando ele voltava aí de uma viagem a uma repórter, ele disse assim: que, que ele crê que com a idade dele e também com os limites, né? O Papa ultimamente tem aparecido de cadeira de roda, ele está com um problema, né? Ele tem um problema ali na perna, né? No quadril, que tem dificultado, né? Ele ficar muito tempo de pé e andar, né? Isso, isso também é um outro motivo que o pessoal tem falado, né? Que seria um motivo para a renúncia dele. Mas olha só, ele mesmo fala que ele deve se poupar um pouco para poder servir a igreja, né? Ou até pensar na possibilidade de me pôr de lado, né? Quer dizer, ele tem consciência, né? Como ele falou, eu não preciso do corpo para governar a igreja, eu preciso da cabeça, né? É. Ele precisa da cabeça, tem que ter cabeça boa, né? Mas ele não coloca de lado. E também, Zé, qual seria o problema se nós tivéssemos mais um Papa, né, que renunciasse, sabendo que precisa ter um outro Papa mais jovem, com mais disposição, com mais vigor, né, para manter a igreja, né, no rumo certo, né? Sempre no rumo certo, né?
Quer dizer, o gesto de Bento XVI, né, abriu uma outra possibilidade também para papas futuros, né? Então, o Papa está dizendo isso. Eu não vejo, né, problema nisso, eu não vejo nada. Mas, no momento, não me passa pela cabeça a renúncia. Foi isso que ele tem dito, né? Várias outras entrevistas que ele tem dado por aí, né? Agora, o que ele tem feito mesmo, né? Ele quer, né, que haja esse apelo à reconciliação, né, à humildade e que haja mais renúncia das pessoas, né? Então, por isso que ele colocou lá o Jubileu Celestino do Perdão, né? Sim, Que sim. está ligado em, né, que está em consonância com a tradição da misericórdia oferecida aos pobres, que é algo muito querido pelo Papa. Então, o rito, né, que ele fez lá de abertura da Porta Santa é também uma continuação do Jubileu da Misericórdia. Lembra, Zé? Aí é que tá. Nós tivemos em 2015 a 2016, né, o ano jubilar da misericórdia divina, né? Lembro, sim. Foi um ano muito produtivo para a igreja. Então, às vezes, nessas notícias que saem, as pessoas não sabendo, não indo a fundo, buscando informação, acabam perpetuando a notícia falsa. Olha, o Papa vai renunciar, né? Olha, o Papa está andando de cadeira de roda, ele não tem mais força. Enfim, então não é bem isso, né? Não é exatamente isso que tem acontecido. Não está descartado, Zé, a possibilidade dele renunciar. Mas isso, né, no momento certo, da maneira certa, vai ser anunciado à igreja como foi, né, pelo Papa Bento XVI, né? Então é isso, né? Vamos lá. Pois é. Tomar cuidado com essas notícias aí, tá bom? Zé, Pois agora é, eu vou não tô. perguntar. Eu vou perguntar para você agora, Zé, tá? Sim. Você Tem tá a aí ver com. todo no blazer e eu tô aqui todo no polo, vá. Então, né? Aqui, como sempre, frio, né? Tapetininga, perto do Polo Sul, do Polo Norte, de perto de tudo que é polo gelado, tá aqui, né? É, Ô Zé, olha, recentemente, mais precisamente dia 2 de setembro, esse mês agora que a gente tá gravando aqui, sim. agora eu vou falar um negócio que, né, vai mexer aí. O Papa disse que o tradicionalismo é a expressão de uma fé morta, né? Qual é a postura do Papa em relação ao movimento tradicionalista dentro da igreja? Muito bem, senhor Diácono. Sobre isso, eu aqui quero usar uma imagem que eu trouxe aqui do Evangelho, né? Jesus Cristo agindo, né? Hum, Jesus Cristo curando, né? Cuidando das pessoas. E o que seria essa fé morta para ele, né? Então, é, a gente vai trazer um pouco do boletim do Vaticano II, lá do dia 2 de setembro, como você falou, sobre o tradicionalismo, que é a expressão dessa fé morta, como disse o Papa Francisco. Então, a repórter lá, que colocou esse texto lá, ela diz assim, ela inicia o texto dizendo assim, a tradição é a fé viva dos mortos, e o tradicionalismo é a fé morta dos vivos. A tradição é a fé viva dos mortos e a tradicionalismo é a fé morta dos vivos. Isso é um trecho tirado das palavras do Papa Francisco quando recebeu os membros da Associação Italiana dos Professores de Liturgia. Então, diante deles, o Papa voltou a advertir o tradicionalismo, né? é, As vítimas do espírito mundano do atraso e da atitude de refugiar-se por detrás, e olha lá, de trás do sempre fizemos dessa forma, né? E aí ele lembra que voltar às raízes, senhor Diácono, não é é, voltar para trás, não é andar para trás, ir lá atrás e fazer do jeito que era. É divertido dizer voltar para trás
é ir contra a verdade e contra o Espírito, porque o Espírito ele guia para frente. Exatamente. A gente lembra até a frase de Jesus: ide. Ele diz ide, ele não diz voltai-vos. Ele diz ide, É né? verdade. Ide, pregar é o mundo. Então, é olhar para frente. Então, e aí ele vai chamar a atenção sobre a questão da liturgia, né? Que a liturgia não é um monumento de mármore ou bronze, não é uma peça de museu, mas é como se fosse uma planta, né? Que deve ser cultivada. E Isso. aí o Papa Francisco ele pede assim, ele pede que também a gente seja na liturgia alegres com a alegria do espírito e não com a alegria mundana, né? Para ficar muito apegado àquelas questões antigas, né? Tradicionalismo, ir lá para trás, procurar coisa lá atrás, não. E aí ele que critica, né, essas questões, né? E vai dizer que a liturgia deve cantar o louvor ao Senhor, né? Não vai ficar aquela coisa parada, aquela coisa meio que quieta demais, né? É, E aí ele faz suas recomendações, né? O Papa Francisco faz suas recomendações aos teólogos, convida eles a não separar o seu trabalho, o trabalho de teólogo, das expectativas e exigências do povo de Deus, né? Não está à parte. isso. Né? E aí ele desejando ele que a liturgia não fique apenas na questão dos detalhes da rubrica. Para quem não sabe, rubrica é aquele textinho vermelho. Geralmente vocês, nós leigos que temos acesso ao folheto da missa, tem uma letrinha em vermelho lá que é a rubrica, é aquelas orientações. Mas que a gente não fique amarrado aquilo ali, né? É como assim, como diz no cavalo, bota aquele jeito, tem que ser daquele jeito, né? A eles mais no que nos fizesse levantar os olhos para o céu. E se a gente se amarra às rubricas, fica só preocupada em preceitos, em organizar assim, em assado, assim, em assado. Ele tem disse, ó, olhe para o céu, mas não se esqueça de manter os pés no chão, né? E não vire as costas para o mundo. Por isso que eu coloquei essa imagem aí. Jesus ele não virou as costas para o mundo, né? De forma alguma. E aí ele lá no moto próprio, né? Moto próprio, tradicione custodes, ele limita a utilização do rito pré-conciliar tridentino, né? Aquela questão que a gente já falou em outros, já comentou, né? Que o pessoal queria rezar o método tridentino, o rito tridentino, né? E aí o Papa Francisco alerta, né? Alerta sobre esse tópico, né? E aí, como por ocasião da bênção dos palhos dos arcebispos, né, que foram nomeados ano passado, ele faz todo esse alerta, né? E aí, ainda nesse período, né, lá com os arcebispos, ele divulga também aquela carta apostólica, né, Desidério Desiderave, né? E aí Isso. ele convida as pessoas a abandonar as polêmicas litúrgicas e a ouvir o que o Espírito quer dizer à igreja. E o Espírito quer dizer à igreja sempre essas coisas. Ele tem que estar atento, não ficar preso às normas. Claro que as normas é bom, porque a gente pode se organizar, se orientar, né? Ter uma orientação para onde nós vamos, tá? Qual o nosso próximo passo. É legal, mas a gente tem que ter muito cuidado para não cair no normalismo, né? Só nas normas. E aí Pois é. esquece o irmão que precisa, que a gente. Porque, como diz as cartas paulinas, né? A fé sem obra é morta. Então, que adianta só praticar essa fé tradicionalista e esquecer que o irmão do lado está precisando de alguma coisa. Como o próprio Papa diz, olhar para o céu, mas sem esquecer de deixar o pé no chão. É importante isso daí, Zé, porque o que que acontece, né? As pessoas, elas ouvem uma notícia dessa e já vai dizer, olha só, o Papa contra tudo e contra todos, né? Não Pois é é. por aí. Não é a intenção dele, o que que é? A, a, a igreja do século XXI é diferente da igreja do século XV, do século XVI, né? No Sim, sentido de sim, com tempo, certeza. né? De realidade, né? A igreja do século XVI, que quando, né, surgiu o Concílio de Trento, por isso que é a tradição tridentina, era uma igreja europeia, né? Assim, bem pequena ainda, né? Ali
só ali na Europa, né, os países asiáticos, né, muitos deles não eram ainda totalmente evangelizados. A América estava sendo descoberta, né, nesse período. Muitos, né, missionários, né, saindo aí do continente velho e vindo para o continente novo. E muitos trouxeram essa tradição tridentina. Ela perdurou, né, mais de 500 anos. É, Mas com o passar do tempo e com a evolução da humanidade, né, a igreja se viu, né, na necessidade de repensar a sua atuação no mundo, né? E isso não foi um processo da noite para o dia. Ele é um processo que acontece ao longo do tempo, né? Desde 1550, a igreja vem, né, nesse processo, né, de inserção no mundo, tá? Com, né, o Concílio de Trento, a igreja se fechou para combater principalmente a reforma protestante, né, sim, iniciada sim. por Martinho Lutero. E sempre tem aqueles que aproveitam, né? Você vê, a reforma, ela tinha um cunho inicial e depois houve a reforma da reforma da reforma que não parou até hoje de reformar, né? Tem várias e várias igrejas que saíram dessa reforma, né? Então houve assim uma enorme subdivisão da reforma, né? A Igreja Católica continua una, Sim. apesar das divergentes dificuldades. E foi estabelecido naquele período um rito, né? Para que a igreja, né, toda a igreja tivesse uma universalidade, né? Cada país, em cada local, se tivesse ali um rito para ser praticado. E ele perdurou, como eu disse, né, esse rito até 1962, quando começou o Concílio Vaticano II, né, que foi um concílio, né, não foi um concílio dogmático como foi o Concílio de Trento, mas um concílio pastoral, né? Sim. Tanto é que, olha só, o Papa da época que foi colocado, né, que era um Papa já velhinho, né, porque o Papa havia morrido e falou assim: temos que colocar um Papa, temos que colocar um Papa lá, e colocaram, né, escolheram, né, um Papa transitório, né, que era João 23, né, Sim. chamado Papa Bom. E olha só, para surpresa de todo mundo, né, e ele chega lá e fala assim: a igreja precisa de um aggiornamento, né, quer dizer, abrir-se para o mundo, né, foi um baque, né? Até hoje ressoa, né, no nosso meio, essas palavras, né, do hoje Papa São João 23, né? Quer dizer, agora, se você pegar quem é curioso, pegar a história desse Papa, ver onde ele trabalhou, o que ele fez, como foi a linha pastoral dele, você entenderá por que o Espírito Santo suscitou nele essa, esse aggiornamento na igreja, essa abertura da igreja para o mundo, né? Que a igreja estava tão fechada, né, na tradição, né, tridentina, que estava perdendo adeptos, né? As pessoas iam na igreja, era rezado lá na língua latina, né? E as pessoas não entendiam nada que estava sendo dito, porque a língua latina já tinha se tornado uma língua morta, né? Poucos conheciam essa língua, né? Então, a igreja falou: precisa se abrir para o mundo, né? Havia também ali, já nesse período, desde o século XVIII, XVII, XVIII, XIX, não parou até agora, né, de uma dessacralização, né, da igreja, ou seja, né, tirando a igreja do centro de poder. Até então a igreja era o centro de poder, né? Sim. Passa a existir um estado laico, aquela coisa toda. Estou fazendo um resumão aqui, Zé, né, para dizer o quê? É isso que o Papa está dizendo. Nós não podemos querer voltar, né, ao tradicionalismo. Não que tudo que há em Trento, né, seja ruim. Nunca dissemos isso, a igreja nunca disse isso, né? O Papa não está dizendo isso. O que ele está dizendo para a igreja é que a gente não pode ter uma fé
né, intimista, que só é voltada para nós. Eu vou lá, recebo a comunhão e pronto, né? Eu fiz a minha parte. E você colocava a imagem aí, né, do pobre. Essa igreja tem que ser uma igreja que vai, que está saindo, que está indo ao encontro, né, das pessoas, né? Me faz lembrar aqui uma santa nossa do Carmelo, não sei se você lembra desse episódio, Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela escrevia para uma das irmãs dela acerca da Eucaristia, né? Que Jesus, né, ele não quer ficar encerrado numa âmbula, mas ele quer habitar na alma humana, né, para que essa alma possa servir ao outro, porque Deus se manifesta no amor, na bondade, na caridade, né? Então, o que a gente vê hoje nas mídias sociais, né? Que é um regresso, né, ao moral, uma moral, uma teologia moral, onde se fala muito da culpa, né, né, da máxima culpa. E Sim, também se fala assim, mas também é uma igreja relaxada, que Deus perdoa tudo. Em nenhum momento a igreja está dizendo isso atualmente, pelo contrário. São os homens, né, que têm abandonado a fé e esquecido dos sacramentos, da Eucaristia, como citei, né, da penitência, de buscar a confissão. Né, as pessoas não têm procurado mais. Né? Então, há de se fazer um trabalho nesse sentido. Né? Então, é isso que o Papa fala, né? A tradição é a fé viva dos mortos, mas o tradicionalismo já é a fé morta dos vivos, né? Ou seja, então, a igreja tem que ser uma igreja da alegria, uma igreja que evangeliza no amor. Então é isso, Zé. Então as pessoas têm ouvido isso, têm falado. Nós não temos nada contra a tradição, pelo contrário. E para fechar, né, a minha fala, queria lembrar aqui que o bom católico, né, você que está me ouvindo, é aquele, né, que bebe na fonte. Por exemplo, o Catecismo da Igreja Católica. Nós católicos lemos, estudamos, né, tomamos base por ele a nossa vida de católico, né? E se você não sabe, né, o catecismo dentro dele tem muitas coisas muitas, bastante coisas que foram preservadas, né, do catecismo tridentino. Então a igreja não aboliu, né, nada de Trento, mas ela sim. tomou aquele documento e trouxe para a realidade. Né? O Papa João Paulo II diz lá na abertura, quando ele apresenta o catecismo, né, a importância do depósito da fé. Então é isso, Zé, para não alongar muito a minha fala aqui. Muito bem, então as pessoas ouvem muito, dão muita atenção ao que o pessoal fala do nosso Santo Padre. E aí agora vem uma questão, é até polêmica o que eu vou mostrar aqui, a imagem que eu vou mostrar aqui. É forte, a imagem é forte, para nós que amamos o Santo Padre, nós que amamos a nossa Santa Igreja, mas eu vou colocar, né? Vou colocar, né, Diácono? Porque a gente tem visto Exatamente. várias blasfêmias dirigidas à nossa Santa Igreja, e aí tem uma escultura em particular que está causando, chamando a atenção, né? E essa escultura, ela usa a imagem do nosso Santo Padre. Vou botar aqui e o senhor explica para nós o que é que a pessoa que fez essa escultura quer dizer com isso. Olha, Zé, assim, Imagem eu até forte. não vou muito delongar essa resposta, até porque eu acho que sim, notícia desse tipo a gente não dá nem falar muito. É aquilo que a gente falou no início. O que a gente ganha com isso? Nada. Nada. Absolutamente nada, né? Então, recorrer à blasfêmia, ao escândalo, eu vejo como um recurso de mediocridade, né? Da nulidade artística. Na maioria das pessoas de bom senso, né? A arte ela tem que ser para educar, né? Para fazer as pessoas felizes.
né, para chamar a atenção das pessoas no sentido que cultive algo de bom dentro de si. Então, quando a gente vê uma arte desse tipo, isso é uma blasfêmia, né? Isso, de Sim. fato, é algo que não representa a figura do Papa Francisco, de forma alguma, né? E essa escultura aí, né, é obra de um autor chileno que é peruano e que no fim é mexicano. Deu para entender? Né? Ele é São Paulino, palmeirense e corintiano ao mesmo Ao tempo, mesmo digamos tempo, assim. né? Então, eu não vou citar nem o nome dele aqui, viu, Zé? Para não dar publicidade. Não vou fazer isso, Eu vou certo? até tirar essa imagem aqui, que é muito forte. A gente vai É, conversar sobre ela. Né? isso. É uma escultura só da Ed, são 3 esculturas, né, que Três. formam o conjunto da obra. E é isso aí, esses absurdos aí. Então, essas imagens aberrantes aí que o Zé colocou, que nem, graças a Deus, nem vai ficar muito na tela, e quem está nos ouvindo também, né? Mas mais para trazer essa questão aí dessas indignações que a gente vê na internet, na televisão, né? A gente falou agora do tradicionalismo, né? A gente Sim, fala da fé verdadeira, a gente fala de tudo. Por quê? Porque a gente tem que se posicionar naquilo que, de fato, a igreja entende como verdade de fé. Então, a igreja, nos seus documentos, né, nos seus documentos, na sua doutrina, afirma, preste bem atenção que eu vou falar, né, que ela é a favor da vida desde a concepção no seio materno. A sim. igreja não é a favor aborto. O Papa não é a favor aborto, né? Nenhum bispo. Existe aí várias pessoas que se dizem católicas, que querem ser católicas pró-aborto, porque é direito disso, direito aquilo. A igreja, eu afirmo aqui, né, na sua doutrina, ela não é a favor do aborto, né? Então, essa pessoa que fez isso daí, né, ela quis chamar atenção. É uma forma de publicidade, né? Quer dizer, diz assim, chá tradição, né? Quer dizer, o Papa não aboliu, o Papa não está abolindo a tradição, Zé. O Papa ele está dizendo o quê? Chamando atenção para nós, né? Nós católicos, nós que, né, vivemos essa fé, para a gente olhar a igreja, né, entender ela, conhecer ela melhor, para poder amar mais, para poder defender ela com vigor, né, para a gente falar assim, olha, essa escultura realmente é um escândalo, é uma blasfêmia, né? Chega disso, né? A gente não deve aceitar esse tipo de coisa, né? O Papa não merece, nenhum católico merece uma ofensa desse tipo, né? Porque Ninguém. porque nós somos a favor da vida, né? Ele fazer isso daí só denota o quê? Exatamente isso que ele tem dito, né? Juntando um pouquinho com a última questão, né? Se a gente se fecha em nós mesmos e fala assim, eu não vou combater esse tipo de coisa, né? A gente não está sendo aquilo que Jesus pediu para a gente, né? Ide e anunciai a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a verdade neste caso, Zé, né? Que isso realmente é uma mentira, é uma notícia falsa, é uma blasfêmia, e nós católicos não aceitamos de forma alguma, tá bom? E é só isso sobre essa imagem, viu, Zé? E a gente tem que ter muito cuidado com. Porque a gente acaba. Eu não deixei muito preso essa imagem também, porque a gente acaba propagando para que outras pessoas vão lá, olhem essa imagem e tal. Então, a gente Mas tem que ter muito não cuidado. é isso que tem acontecido hoje, Zé? Isso, isso. A pessoa Porque vê lá uma imagem lá, qualquer que seja, e já coloca lá no Facebook, no Instagram, e já faz isso, faz aquilo, né? Vai perpetuando uma mentira. e a gente sabe que as redes sociais tem um tal de um algoritmo, que esse algoritmo é assim, funciona dessa forma. A pessoa, como já aconteceu uma vez, a pessoa chegou para mim e disse: olha, tem um vídeo falando sobre que o aborto é bom. Vamos lá dar o dislike.
minha gente, não façam isso. Não façam isso. É melhor você ir na bandeirinha lá e denunciar. Dá o É, dislike, você só está dando ibope, porque o algoritmo vai entender o quê? Não vai entender se foi like ou dislike, não. Vai entender que o vídeo chamou a atenção e ele vai enviar para mais pessoas. Quanto mas mais você diz aqui, se eu botar aqui, fora Carlos Almeida, fora Carlos Almeida, fora Carlos Almeida, o algoritmo não vai entender que é para botar para Carlos Almeida ser tirado da rede social, não. Ele vai divulgar mais ainda o nome de Carlos Almeida, vai divulgar mais é ainda o nome de José Maia, e aí fica cada vez maior. Então, quando a gente vai fazer um negócio desse, tem que ter muito, muito cuidado e atentar aquelas questões lá que a gente fez lá atrás. O que é que eu ganho com isso? Respondendo, até mesmo repetindo. nada. Nada. Viu, Zé? A gente sabe, a igreja está sendo perseguida, né? Lá na Nicarágua, né? A gente viu cenas aí outros dias, né? Do bispo lá, ajoelhado, né? Os padres rezando missa atrás de uma grade porque o povo não pode acessar a igreja, porque mistura aí política com isso, com aquilo, quer dizer, a gente tem que ver todo um contexto histórico também, né? Então, as Sim, pessoas que veem uma imagem, que veem uma notícia, não se prenda só àquilo, né? Vai lá buscar a informação, né? Se ficou em dúvida, conversa com alguém mais esclarecido. Se assim não chegar a resposta nenhuma, meu conselho, se serve para alguma coisa, é não falar nada e rezar, né? é, Agora eu acho assim, a gente ficar metendo pau, vamos falar assim, no português, ficar no papa, no bispo, no padre, no diácono, no leigo, porque a minha opinião é contrária, né? A gente, como você falou, é só dislike, eu só estou dando mais ibope pro encardido ainda, né? com Porque essa é a certeza. missão dele, né? É que esvaziar a igreja mesmo, né? É o que Santa Teresinha dizia, olha, se Jesus só ficar na âmbula, né? E se a gente não comungar o corpo de Cristo, é isso que o demônio quer. Ela já dizia isso, né? Que a gente se afaste, né, da cura, que a gente se afaste do amor, que a gente se afaste da vida. Agora, se nós somos católicos, vamos à igreja, comungamos o corpo e sangue de Cristo, procuramos ter uma vida íntegra, amamos a nossa família, somos pessoas do bem. Quer dizer, que mal que está aí, né? Porque isso e aquilo. Então, o Papa, né, ele pode interferir na Nicarágua? Né? É uma outra pergunta que outro dia eu vi, por que ele não interferiu até agora? Né? Então tem que saber os porquê. E Né? também tem a questão dele, uma pessoa civil, né? É um poder Exa- civil. exatamente, ele pode até piorar a situação. Então Então, tem que é uma ter questão diplomática também. diplomática, tem que ser bem trabalhada, bem estudada, né? Bem alicerçada. Agora, como pastor da igreja, ele tem feito a parte dele, que é rezar, pedir Sim, para nós rezarmos pela paz. Todo primeiro dia do mês, né, tem as intenções do Papa, né, para te rezar, né, a igreja rezar. Eu tenho rezado, você tem rezado na sua casa pela igreja, pela união, pela santificação, né, que o Espírito Santo ilumine o Papa, ilumine o bispo, ilumine o padre, sacerdote, né, o diácono, o leigo. É assim, né? É essa união de oração que vai ajudar. Não a gente ficar divulgando essas notícias, né? O Papa é pró-aborto, esse Papa é isso, Papa é aquilo, né? O Bento XVI, né? Ele tá lá, né? Ele renunciou, mas continua sendo um Papa da Igreja, mas tá lá, né? A sim, Igreja sim. não parou por conta disso, né? Francisco veio, Francisco um dia vai sair, virão outros e outros e outros, e assim vai. Enfim, Zé, eu fico meio indignado com esses tipos de notícia, tá É bom? verdade. Zé, para acabar o nosso podcast, né? Hoje deu uma esticada boa aí. E você citou ele, eu trouxe ele aqui, ó. Então. Ô Zé Maia, há uma chamada profecia aí do Bento XVI, nosso Papa Emérito, né? Que vez ou outro circula nas redes sociais. Já vi no Facebook, já vi no Instagram, né? Ele de fato fez uma profecia, né? E que seria essa profecia aí que tanto fala? Vamos lá, vamos direto aos fatos, né? Como diz a história. Vamos direto aos fatos.
Vou falar aqui o texto entre aspas, essa profecia dele, né? E lembrando que no Instagram, ou seja, nas redes sociais, a gente já viu, eu já vi, não sei se você já viu, a própria imagem do Papa Bento, editada, como se fosse um rosto de um demônio, que o pessoal faz aquelas coisas todas. Igual a gente fazia com a foto dos santinhos de candidato, quando era criança, riscava, botava batom, botava, do mesmo jeito que o pessoal faz hoje, só que de modo mais rebuscado. Então diz assim, a profecia dele: em breve teremos padres reduzidos ao papel de assistentes sociais e a mensagem da fé reduzida a uma visão política. Tudo parecerá perdido, mas no momento certo, apenas na fase mais dramática da crise, a igreja renascerá. Será menor, mais pobre, quase catacumbal, mas também mais santa, porque não será mais a igreja daqueles que procuram agradar o mundo, mas a igreja dos fiéis a Deus e a sua lei eterna. O renascimento será obra de um pequeno remanescente, aparentemente insignificante, mas indomável, passado por um processo de purificação, porque é assim que Deus trabalha. Um pequeno rebanho resiste ao mal. Então, disse o Papa Emérito, Joseph Ratzinger, né, nosso Bento XVI. E aí, né, o Papa Francisco, ele faz essa revelação dessa profecia durante sua viagem apostólica a Malta, né? Então, o Papa Francisco disse que Bento XVI foi um profeta porque conseguia imaginar como seria o futuro da igreja e como os católicos deveriam ser, né? Hoje, abrindo um parênteses aqui, hoje o nosso padre aqui também citou essa frase, né, de que em breve seremos poucos, né? Em breve seremos poucos, porque são os poucos os que permanecem fiéis. E existem muitos que são os católicos, ele até usou o termo, são os católicos do IBGE. O IBGE É, chega e pergunta: você é católico? Ah, eu sou católico, mas não vai à missa, mas não participa da sua fé cristã, da sua vida em comunidade. Então, eu sou católico desse jeito. Então, aí a revista católica, né, uma revista italiana, Civita Católica, né, publicou um artigo no qual descreve o discurso do Santo Padre no encontro que ele teve com os jesuítas em Malta. Né? E aí ele explica o futuro da igreja. Né? E o Papa Francisco diz assim, né, repetindo aqui, que o Papa Bento XVI foi um profeta desta igreja do futuro, uma igreja que se tornará menor, perderá muitos privilégios, será mais humilde e autêntica e encontrará energia para o que é essencial. Né? Então a preocupação é essa: será uma igreja mais espiritual, mais pobre e menos política, uma igreja dos pequeninos. E aí ele continua dizendo assim: como o bispo Bento disse, preparemos-nos para ser uma igreja menor. Este é um dos insights mais profundos. E aí eu lembro aqui que nessa profecia ele diz quase o que? Como é que chama? Que com ele usou o termo? É catacumbas. catacumbal, ou seja, das catacumbas. Como é que vivia nas catacumbas? Lá nos primeiros séculos, né? Fugindo da perseguição, se escondendo, né? Vivia ali, mas vivia a fé mais firme, né? Vivia a fé de acordo com o que precisava ser. E aí o questionamento de que o Papa estava se referindo a quê? Então, aparentemente, essa referência do Papa Francisco de que Bento XVI expressou suas profecias sobre o futuro da igreja, né, que ele deu numa transmissão de rádio na Alemanha em 1969, onde É, ele ainda era, onde ele ainda era o quê? Acho que ele era bispo, né, nessa época já, bispo, é. era bispo, né? Então, naquela ocasião, ele diz assim, abre aspas, da crise de hoje surgirá a igreja de amanhã, uma igreja que perdeu tudo, ficará pequena e terá que recomeçar mais ou menos do início. José, A med... Oi, só antes que você continue aí, então, ó, olha a data aí, o que eu acho que é importante, 1969. 69. Foi logo após o concílio, porque Bento, né, o Papa Cardeal
bispo, né, antes, nessa época, ele viveu Sim, também o concílio. Ele foi um dos expoentes do Concílio Vaticano II. sim, Bom, sim. só E para. já vivendo no papado de Paulo VI, né? É, Então ele disse assim: à medida que o número de seus adeptos diminui, perderá muitos de seus privilégios sociais. Ao contrário de uma época anterior, ela será vista muito mais como uma sociedade voluntária, na qual se entra apenas por livre escolha. Como uma pequena sociedade, exigirá muito mais a iniciativa de seus membros individualmente. E aí, Bento XVI continua a falar sobre o futuro da igreja. Vou abrir outra aspas para ele, ainda como Joseph Ratzinger, né, o bispo. isso. Mas em todas as mudanças que se possa imaginar, a igreja encontrará a sua essência, olha aí, e com plena convicção naquilo que sempre esteve no seu centro, que é a fé no Deus Trino, em Jesus Cristo, o Filho de Deus, feito homem na presença do Espírito até o fim do mundo. A igreja será uma igreja mais espiritual, sem as pretensões de um mandato político, flertando tanto com a esquerda quanto com a direita, disse Joseph Ratzinger da época. E aí a gente encerra, né, com as palavras do Papa Francisco, né, que ele vai falar sobre o futuro da igreja, acrescentando a tudo isso, ele vai dizer: a alegria da igreja é evangelizar. O verdadeiro problema não é se somos poucos, em suma, mas se a igreja evangeliza. Essa é a necessidade de hoje. A vocação da igreja hoje é evangelizar, né? Exatamente. Independentemente se somos poucos ou somos muitos, né? Então, a missão da igreja é evangelizar. Meu Zé, só para finalizar também, porque o tempo nosso já se foi, né? Então, Uhum. veja bem, é uma profecia de 1969, né? Uma fala dele na época que não tinha nem internet, era uma Na locução rádio. na rádio, quer dizer, foram buscar isso lá. Isso de fato tem que se concretizado. Mas veja o ângulo e o porquê ele disse isso, tá? Levando-se em conta a situação da sociedade moderna, né? A Sim, sim. igreja, né? Ela vive neste mundo, né? Ela é peregrina. Então a sociedade está em mudança e cada vez mais. Quem está deixando a igreja, né? Não é a igreja que está deixando as pessoas, são as pessoas que estão deixando a igreja, né? É o Então que essa aí, disse, é o que disse um bispo outro dia, né? Que quando foi perguntado sobre a saída dos fiéis, ele disse: quem está deixando não são os fiéis, sim, os não fiéis são os... continuam fiéis, né? Quem é fiel não abandona. Então, daí as pessoas vão criar para si deuses, né? Uma forma de viver como se Deus estivesse ali, sem a obrigação do culto, sem a obrigação, né, dos sacramentos, sem a obrigação de se afirmar como cristão, né? Ou se É, virar, sou cristão, cristão de IBGE, como você disse há pouco aí. isso. Então, é exatamente isso. Quer dizer, é uma visão social, religiosa que o Papa fez, né? De um período que ele viveu antes do concílio. Ele é o Papa que viveu, né, os horrores da guerra, né, do nazismo. Né? Ele é alemão, uma igreja, né, tanto quanto conturbada que é a igreja da Alemanha, né? Uma igreja forte, Sim, né, no sentido, sim, sim. em muitos sentidos. Ele foi e sempre será um grande teólogo, deu enorme contribuição para o Vaticano II, né? Ele foi prefeito para a Congregação da Fé, que era o antigo tribunal lá eclesiástico, né? É conhecido como Tribunal da Inquisição. Inquisição, né? E ficou lá no tempo do Papa João Paulo II e quando saiu, né, saiu para ser o Papa Bento XVI. Então, essa realidade está acontecendo não porque, né, a igreja está deixando de ser igreja, não. Na verdade, quem está deixando de ser igreja são as pessoas. É, São a nós. igreja continua sendo a mesma. Né? A doutrina está aí, a tradição está aí, né? As escrituras estão aí. Nada disso mudou. Né? O, a, tudo vai passar, mas as minhas palavras permaneceram. Né?
As minhas palavras permanecerão. Então, que seja uma igreja pequena, mas tem gente que pega isso daí para defender A, B, C, D, F, G, H, o abecedário inteiro, né, das suas, Sim. né, indignações, né, para atacar um padre, para atacar um bispo, para atacar um leigo. Gente, tá aí, a notícia tá aí, ninguém está escondendo que ele disse isso, porque ele falou de fato isso, né? É uma visão profética, sem dúvida, e para que isso não aconteça, a gente tem que mudar algumas coisas dentro de nós, tá bom? E aí eu lembro aqui uma fake assim, não é exatamente uma fake, mas da forma como foi tratada, a gente pode traduzir como certo. O bispo do Pará, né? Ele, em um determinado momento lá, ele falou que a festa do Círio de Nazaré não é mais uma festa da igreja, é uma festa do povo. Mas o que é que ele quis dizer nisso? Ele quis dizer que o povo abraçou. Não era uma coisa que só a igreja celebrava, né? Que é só um evento da igreja. E aí, determinada pessoa utilizou isso para dizer que aquele prefeito estava tirando a autoridade da igreja sobre a festa, né? Tirando a igreja sobre a festa. Não, como o povo abraçou, como todo mundo abraçou junto, então está organizado junto, é da igreja e é também do povo, né? Mas como o vídeo foi editado para que aquela fake news ficasse do jeito que ele queria, né? É complicado, é complicado. A gente tem que ter muito Aí cuidado com esses tá. males. Então, aí que tá. Tudo hoje que a gente fala tem que ser pensado, né? Estudado, para daí a gente falar. Então, a gente volta encerrando o nosso podcast, né? Ao início dele, né? Tudo isso é necessário. Eu preciso falar, eu preciso compartilhar isso e aquilo, enfim, tá bom? Pessoal, falamos que hoje ia ser um podcast diferente. Se você chegou É, até aqui, foi até nota demorado 10 mais que para os você, outros. né? Nota 10 para você. E se gostou, se não gostou, né? Esse aqui você pode compartilhar, né? Esse aqui não tem problema não, tá? Deixa seu like aí, sua contribuição, né? Ajuda o nosso canal. O objetivo aqui é a gente, como a gente falou no início, nós não somos doutores em nada, mas nós amamos a nossa igreja. Somos carmelitas e como carmelitas nós temos um lema, a nossa Santa Madre Teresa, que diz, né, que enfrentou aí o Concílio de Trento, as reformas da Uhum. época, a perseguição né, Da da, Inquisição. da Inquisição, e no final da sua vida ela disse assim: enfim, morro filha da igreja. Com a Sim, sim. igreja, né, se a gente permanecer na igreja, fiel à igreja, Deus há de, né, nos exaltar também. Amém? Amém. Muito Então, bem, obrigado a todos que estiveram conosco até o final, né? E não se esquece de deixar o like, compartilhar, né? Deixa aquele comentário, comenta aqui embaixo, comenta no chat enquanto estiver na estreia, né? Deixa o seu comentário. E lembrando que o algoritmo só vai entender que o vídeo é bom se vocês fizerem tudo isso. E sair compartilhando, 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 o pessoal para assistirem mais ainda, tá? Gostou do assunto, gostou do tema, achou o tema polêmico? Coloca nos comentários. E também coloca nos comentários sugestões para que a gente possa fazer os nossos próximos podcasts, tá bom? muito bom. Valeu, seu Diaco. Vamos à Valeu. bênção. Um abraço e até o próximo, então. Vamos lá. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. pela intercessão poderosa da Virgem Maria, Nossa Senhora do Carmo. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Salve Regina.